Toda eleição termina nas urnas, mas as grandes campanhas começam muito antes dela. Hoje estamos retornando com o nosso programa Entre Linhas. Eu, Eduardo Silva, meu parceiro de sempre, Marcelo Couto. Estamos voltando com o programa Entre Linhas, um programa aqui da Diverso, com um podcast muito interessante sobre... Além das urnas. Seja muito bem-vindo de volta. Depois de um tempo aí, fizemos uma pausa. Era só para as festas, depois do carnaval a gente volta e a gente não voltou, mas muita gente falando, volta com o programa, estamos sentindo falta. Já era um desejo do nosso coração de retornar e, coincidentemente, estamos retornando com o tema eleições. E dessa vez vai voltar para ficar. Com certeza, com certeza. Teremos convidados muito legais aqui no programa. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativo para que a gente possa, todas as vezes que a gente colocar um vídeo lá no canal, você receber uma notificação. Isso é importante. Isso faz com que o que a gente compartilha aqui de conhecimento chegue a outras pessoas. Então, você que nos segue aí através das nossas redes sociais, seja no Instagram da Diversa ou no Instagram do Entre Linhas, também curte, comenta, se inscreve no canal e faz tudo que tem que ser feito, né, meu parceiro? Com certeza. E para iniciar essa primeira rodada, nada melhor do que falar sobre a imagem. E para isso, a nossa convidada, Gisele Lisboa, consultora de imagem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Gisele. Boa noite, eu sou Gisele Lisboa, consultora de imagem. E eu ajudo a alinhar a sua aparência, aquilo que você deseja comunicar. E a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui hoje. É isso aí. E para galera que está assistindo, conhecer um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como foi essa descoberta da consultora de imagem e já aproveitando para inspirar as pessoas, teve curso, formação, já fazendo uma pergunta bem ampla logo. Eu tô, na profissão consultora de imagem há 5 anos, vou fazer 5 anos esse ano. Eu transicionei de carreira. Eu vim de banco, 17 anos de bancária, e já deixo aqui como inspiração, nunca é tarde. Se vocês têm o desejo de transicionar de carreira, transicionem. E a minha aconteceu, eu fazendo a minha consultoria de imagem, eu passei, pelo processo de consultoria de imagem, e ali eu fiquei bem curiosa, achei bem interessante, e busquei conhecimento, entender como é que eu me formaria. Não é faculdade. A gente não tem uma faculdade para formação em consultoria de imagem, são cursos, e eu fiz 3 cursos, 3 formações, iniciante, avançadas, e uma das formações também que eu fiz foi no famoso teste de coloração pessoal. Me especializei em fazer esse teste, e é um teste bem hypado, eu acho que na internet fala muito sobre ele, é uma das coisas que veio mesmo para agregar na profissão de consultoria de imagem. Que você pode ser um consultor de imagem sem ser um especialista em coloração pessoal. Só que é muito bom quando o consultor entende e agrega, também a formação de especialização em coloração. Então, são cursos e a minha dica é se você deseja, fazer consultoria de imagem, um curso de formação, busque um curso que seja reconhecido pelo MEC. Boa. Hoje a gente tem na internet muitos cursos com valores assim muito acessíveis, até bem abaixo, do preço aí de tabela de um curso, porém não são reconhecidos. Então, se você tem um curso reconhecido, você já está à frente. Com certeza. Você já está, com uma especialização ali. Eu digo que as portas com certeza vão se abrir com mais facilidade. Eu sei que tá hypado, né? Tá hypado na internet o lance de coloração, de imagens. Mas para quem não sabe o que é, você pode, pelo menos assim, dar só uma pequena explicação sobre coloração de imagens? O teste, de coloração, ele é um teste onde a gente descobre quais são as cores que harmonizam melhor para a sua beleza. Cada pessoa tem uma beleza, Uns são negros, brancos, louros, morenos, olhos claros, olhos escuros. A gente vai pega a cor, toda cor é luz e luz reflete. Então, reflete na nossa beleza também. O teste ele é feito mediante a iluminação ideal, a um profissional, o olhar de um profissional capacitado. E a gente vai fazendo por método de comparação. A gente vai passando os tecidos e vai vendo na sua beleza o que fica melhor. Cor mais clara, mais escura, uma cor mais vibrante, mais opaca. No final desse teste, a gente tem uma cartela de cores.
Essa cartela não é limitadora, porque ela tem mais de 80 cores numa cartela. E dentro desse teste, você recebe essa cartela com suas cores, com cores que valorizam a sua beleza, que deixam a sua beleza mais bonita mesmo, digamos assim. E além disso, você aprende a usar as cores no seu dia a dia. E de forma assertiva, intencional, porque a cor também comunica. E é o elemento de maior comunicação. Eu digo assim, primeira comunicação visual é a cor, é o efeito cor. A gente tem isso, né? Todas as vezes que a gente está num local específico, né? Geralmente a gente está fazendo coberturas audiovisual, então quando a gente chega, a galera já sabe. Essa é a galera da comunicação, porque preto o tempo camufla, inteiro. Né? A ideia é de camuflar. Né? Preto o tempo inteiro. Então aqui a gente já trabalha, minha esposa mesmo fala, caramba, quando chega num período de lavar as roupas, o meu vizinho deve ficar tonto, porque ele só vê esticado lá, blusas pretas, né? E dá trabalho. O preto para lavar, garra preta. E a gente deixa... Aí eu ainda, a esposa fica... Ainda tem esse cuidado ainda, né? E ela também fica nervosa, né? Porque ela fala, pô, amor, caramba, pelo amor de Deus, olha o lugar que você vai andar, vestimenta sempre de preto. Preto às vezes comunica também com alguma outra coisa, aí pode... Eu falei, não, mas graças a Deus a galera sabe que a gente tá sempre com a câmera na mão, e aí passa muito mais batido, né? Com certeza. Hoje eu vim no estilo. Hoje não poderia passar, básico. Não. Hoje não poderia passar, não. Não coloquei preto, não. Parece que é preto, mas é um azul marinho. Azul marinho. Mas gente, para quem conhece, para quem conhece o Celo de antes, sabe que ele não se trajava muito assim. Para de graça. Demorou um pouquinho, mas a Larissa, graças a Deus, obrigado, Lari. Ele tem uma professora em casa, né? A Lari conseguiu dar uma enganjada no meu parceiro aí. Gisele, muita gente acha que consultoria de imagem se resume à moda, é só sobre a roupa. Mas afinal, consultoria de imagem é estética ou comunicação? É moda? Consultoria de imagem é muito mais comunicação. Quando a gente estuda consultoria de imagem, uma das coisas que a gente estuda é o gráfico da primeira impressão, que foi realizado há muitos anos, esse estudo, nos Estados Unidos, por uma psicóloga. Eu não vou lembrar o nome todo, é Judite, o sobrenome é um pouco difícil. Mas ela fez, né, esse estudo que diz que de 3 a 7 segundos a pessoa tem uma impressão ao nosso respeito. Quem nos olha vai ter uma impressão ao nosso respeito nesses primeiros 7 segundos de contato conosco, mesmo que a gente não fale nada. E isso a gente diz que é a nossa comunicação não verbal. Dentro desse teste dos 7 segundos, é um gráfico, imagina assim uma pirâmide. No topo dela está a nossa fala, no meio o gestual e na base ali a nossa aparência. A fala é o que a gente está falando mesmo, a pessoa ela vai observar, mas é o mínimo, não chega nem a 10%. No meio ali tá o nosso gesto, nosso gestual, que está mais relacionado ao nosso tom de voz. E a aparência ela já vai englobar tudo. A vestimenta, o cabelo, a maquiagem, os gestos que eu faço. E ele é a base da pirâmide, a nossa aparência, que a gente fala que a comunicação não verbal integra mais de 80%. Então, é muito importante a nossa comunicação não verbal, que é a primeira impressão. Então, a imagem vem antes da fala. Antes da fala e antes do tom da voz. A imagem vem falando bem antes. E falando de moda, só para pincelar, né, voltar, acho que a direção da pergunta, o consultor de imagem, ele entende de moda também. Só que diferente do personal style, ele é mais focado nos estilos e na moda. Ele vai trazer uma orientação para o seu cliente relacionado mais aos estilos. O consultor de imagem, não. Ele precisa entender moda, tendência e comunicação não verbal, gestos, comportamentos. Ele vai estudar muito essa área também, comportamental. Sei que às vezes a gente quer transmitir, né, as pessoas querem transmitir uma boa imagem e acaba cometendo alguns erros, né? Você pode aqui dar algum exemplo de, caramba, eu quero chegar bem numa entrevista de emprego, e a pessoa acaba cometendo erros excedentes, né? Ela acaba excedendo a forma com que ela pode se vestir, ou se arrumar, ou se maquiar. Sim. O que eu falo para a gente não errar? Se anteceder ao ambiente. Estudar, por exemplo, uma entrevista de emprego, eu me antecedo, estudo. Qual é a empresa?
que eu tô indo? Essa empresa tem uniforme? Ela é uma empresa mais formal? Então eu tento me adequar. Mas você pode pensar, poxa, mas eu não sou ainda funcionário, mas você tem que agir como se fosse. Então eu me antecipo. Todo compromisso, eu falo que a gente precisa se anteceder pensando ali na roupa antes, porque se deixar para cima da hora, acaba eu chegando amassado, acaba eu não pegando uma cor legal para aquela ocasião. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Então, se anteceder, eu acho que é o maior trunfo, digamos assim, que a gente tem. E a gente pode trazer isso para a política, né? Sim. Porque, como o nosso tema é sobre política, mas a gente pode trazer isso também para os políticos, né? Que levantam uma bandeira e acabam usando uma cor que não condiz que não tem, com a bandeira que ele Sim, levanta. Dentro da política é uma das formas que a gente tem, digamos, de ofender também essa imagem. A minha pauta, ela é uma pauta, digamos, ativista, é uma pauta natureza. E aí eu estou usando preto. E aí eu estou usando vermelho. Não está comunicando a sua pauta. Nesse momento aí o ideal era comunicar verde, que me leva à natureza, que me faz pensar em esperança. Então a gente precisa mesmo estudar sobre cores, e a gente tem muitas ferramentas hoje, né? ChatGPT, Google, Pinterest, que nos mostra ali, fala muito sobre a comunicação das cores. Você está falando sobre chat, teve umas semanas atrás aí, tava uma febre. O pessoal compartilhando prompt para fazer a IA fazer a sua consultoria de imagem. Isso. Então você vai lá, faz uma sequência de fotos e aí você envia para a IA, né? Para poder fazer a sua análise, né? Mas é importante dizer, eu tenho estudado muito essa questão de IA, que a IA é uma ferramenta de dados, né? Então Sim. pode ser que você está fazendo uma consultoria lá com a IA, mas ela está com uma referência que não vai ser do seu estilo. Sim. Então a importância de um profissional nessa hora também ajuda muito, né? Então, a IA não humaniza. Verdade. Né? E o que eu vejo dentro da minha profissão e dentro de profissionais que eu atendo, os nossos clientes, eles buscam pessoas de verdade, humanos de verdade, não máquinas. A IA tem pessoas que me mandam um teste de cores da IA. E aí eu começo a ler, a análise é errada. Não porque ele deu uma cartela errada, mas, por exemplo, ele me diz que a pessoa é uma cartela de outono e ele dá para essa pessoa cores de outra cartela. Ele me diz que essa pessoa tem uma cartela de outono, ele me dá características da beleza dela de outra cartela. Uma vez eu até chamei para uma conversa uma blogueira que ela postou o teste dela e ensinou as pessoas a fazerem. E quando eu comecei a ler o teste dela, eu pude enumerar muitos erros. Eu chamei ela ali no privado e eu falei, olha, não é legal você orientar dessa forma, porque, por exemplo, te entregou errado e você vai entregar para outras pessoas também. Então, é a mesma coisa, a IA te coloca lindo, uma pele perfeita, uma maquiagem, um cabelo, e aí o seu cliente, pessoalmente, vai encontrar com você e olha, mas não é a pessoa da foto. Não, é a pessoa trabalhada na IA. E acontece muito isso, né? Porque o que a gente mais vê acontecendo no meio político é justamente isso. Principalmente, só abrindo um parênteses, né? A galera que quer entrar num hype de que as IAs vão montando videozinho assim, vídeo aquilo, só que acaba descaracterizando o próprio rosto do candidato, né? Sim. E aí, quando você vai ver, caramba, pensei que ele era mais novo, mas chega aqui, caramba, é muito mais velho. Isso. Esses dias a gente tava... Esses dias não, né? O Lucas, né? O nosso diretor de imagem aqui, a gente tem um grupo no Insta, e ontem ele postou pra gente, um fotógrafo que tirou fotos de uma cantora, e aí ele falou, pegou as melhores poses. A cantora no Insta, pele de pêssego, mas as imagens que o rapaz tirou, esquece. Ele mostra realmente quem é a pessoa. Então, assim, com o político a gente sabe que existe esse critério também, né? Às vezes eles querem utilizar das IAs, mas esquecem que o cotidiano e o dia a dia deles é visto na rua. Pô. Isso aí, vida real. A vida real. A gente estava falando sobre ambiente, né? Existe roupa certa para cada ambiente? Existe. Para
objetivo específico ou posicionamento? Existe sim. A gente chama de o famoso dress code, que é o nosso código de vestimenta. E por isso que eu falo, a gente precisa estudar cada ambiente. Tem ambientes que isso vai ser mais flexível. Por exemplo, eu vim da rede bancária. Quando eu saí, isso já estava mais flexível. Antigamente, quando a gente pensava no bancário, pensava ele todo engravatado. Hoje em dia, não. E tem setores que isso não se torna flexível. Por exemplo, a área de advocacia, política, o médico precisa parecer ser um político, precisa parecer ser um advogado, ser um médico. Reuniões, qual é a reunião, que tipo de empresa, quem são os clientes, eu estou lidando com os clientes, eu estou lidando com o dono. Tudo isso a gente precisa estudar antecipadamente para poder vestir a roupa adequada para aquela ocasião. E eu falo isso em toda a nossa vida. Até um convite que a gente recebe para um evento, para um casamento, um evento, às vezes eventos de marketing, né? Hoje, os networks que a gente faz. Muitas vezes esses convites eles vêm ali com um traje, com uma vestimenta adequada. E se a gente não segue, a gente está dizendo nitidamente que eu não me importei com o que você colocou no convite. Eu não dei importância, eu fiz o que eu quis. E isso, dentro da consultoria de imagem, para a nossa vida, é agir de forma deselegante. Elegância não está na roupa bonita, a elegância está também no nosso comportamento. E entender qual é o tipo de roupa para aquela ocasião é eu me portar de forma elegante, quando eu cumpro isso. É interessante. Até te cortando, irmão, a gente tem até casos, né, no âmbito político. Por exemplo, em Brasília, para você entrar no Palácio, né, no Planalto, lá você não entra sem o famoso traje social. Então, e se você quiser adentrar ao plenário, só completo, só com a gravata. Tem que estar lá com blazer, gravata. Agora, se você quiser caminhar por lá, você pode caminhar sem a gravata, mas para entrar dentro do plenário, só com a gravata. A gente teve até casos, né, que a gente acompanha muito, né, políticos aqui na cidade, e a gente vira e mexe está em eventos de alto escalão deles, né, seja numa sessão extraordinária ou ordinária, enfim. Então, todas as vezes que a gente vai, a gente sabe, ou não, mas isso daqui é um tipo de evento. Aí a gente pode ir o famoso All Black. A gente vai, mas não, isso daqui já é um evento mais... Aí, pô, o cara já sabe que a gente tem que botar pelo menos um blazerzinho para poder... Mesmo que a gente esteja só lá por trás das câmeras, só acompanhando, a gente não assessora o candidato diretamente, mas a gente tem que ir lá ao traje. Então, cursos que a gente vai, por exemplo, alguns cursos de marketing político mesmo, a gente cansa de ver a galera quando vai lá, mesmo que estão participando de um curso, mas a galera quer se pôr como um assessor, quer se pôr como alguém da comunicação. A galera, mesmo prestando um curso, fazendo um curso, eles botam blazer só para poder ter a imagem a caráter, né? Imagina se não fosse assim. Acaba tornando até o ambiente bagunçado, porque é como se colocasse um limite para esse ambiente. A gente precisa de um limite. Sim, o ser humano precisa de um limite. Eu até, há pouco tempo, o meu filho passou por uma empresa importante e essa empresa tinha um código de vestimenta. Só que eles eram jovens aprendizes, né, que estavam chegando ali e tinham que estar acompanhados dos seus pais. Um pai chegou para levar o filho para a integração da empresa de bermuda. Ele foi barrado. O filho dele, naquele momento, deixou de acessar a oportunidade porque o pai não se vestiu, não se atentou a ver como é que, se de bermuda, ele entraria naquele prédio e não entrou. Então, também a gente precisa de um certo limite em determinados momentos. Não, você estava falando sobre ambiente, né? E quando a pessoa não tem esse cuidado, esse zelo de estudar qual é o ambiente que ela vai, na maioria das vezes é perceptível. O político tá de calça, tá ali de gola polo, ou até tá de camisa social e tá indo acompanhar um jogo de futebol, onde tá todo mundo de short ou bermuda, e ele fica lá como se fosse um peixe fora d'água, literalmente, A gente até vislumbra às vezes isso, né? E fala, caramba, cara, será que a assessoria do candidato do candidato não tá vendo? Será que a assessoria do próprio vereador, do deputado, ou quem seja, pô, esse não é o ambiente? Que às vezes você vai... a gente trabalhou com um vereador fazendo uma campanha eleitoral,
como exemplo aqui, né? E ele não é um cara assim, mas ele se veste bem, se porta bem, tem os acessórios, como você mesmo já falou aqui. Só que todas as vezes que a gente ia pra uma área, não era duas caras, mas, pô, cara, aqui não condiz, pô, de eu chegar com o meu relógio, com a minha pulseira, com o meu... Aí ele sempre falava, não, cara, aqui não. Tirava o cordão, tirava o relógio, tirava a pulseira, para poder se conectar, se comunicar com a pessoa, com aquele local, com as pessoas que são daquele local. E o que o Marcelinho está falando justamente é isso. A gente vê muito isso, seja na rede social ou às vezes presencialmente. Uma pessoa que, pô, caramba, pô, eu estou numa sessão legislativa onde, pô, tem várias autoridades aqui e aí uma pessoa que é do parlamento, um parlamentar, não se comporta como tal, pô. Às vezes você está vendo todo mundo ali vestido a caráter, pô, e ele, pô, de blusa gola polo, de blusa de malha, pô, não tá nem ao menos pela metade, com uma blusa social, uma calça. E a gente vê isso acontecer aqui. Não, você está falando dessa figura aí, no final de semana, ele falava assim, é pique morador, é o momento de descontração. Então, às vezes, ele tava lá de camiseta, tava de short, e aí acontecia de ter que ir pra rua. Não, irmão, ao final de semana eu não tô trabalhando, então essa é a forma como eu vou, porque eu sou político, mas eu também sou um cidadão. Então, aos finais de semana, posso até estar ali prestando esse serviço ali de urgência ali. Quando gravava um vídeo de uma retirada de um material, alguma coisa de urgência, ele tava ali, ó. Hoje eu tô pique morador, tava em casa, mas tô de camiseta. Ele comunicava isso, né? Então, é o ambiente também. É diferente do dia a dia de segunda a sexta, que já tá na rua para aquele tipo de ambiente, né? Para isso ele andava até, assim, a gente está usando esse exemplo, né? Não só ele, mas como outros já fazem. Para isso eles já andavam, tipo assim, que ele falou, pô, ó, rapaziada, justificava, hoje né? é pique morador. Quando é pique morador, ele não queria nem que a gente fosse de calça. A gente que assessorava ele. Ele falava, não, hoje é pique morador. Quando ele falava pique morador, era bermuda, chinelo ou tênis. Ah, porque a gente já sabia que ele ia num campo, que ele ia só simplesmente parar numa padaria para tomar um café pela manhã e encontrar alguém para fazer um bate-papo muito mais descontraído, mais leve, ou era um aniversário. Mas enfim, só que ele, no carro dele, ele já tinha lá uma calça, um blazer, uma gola polo, porque se no meio do percurso acontecesse qualquer coisa que estava fora do padrão para ele, que estava fora dos planos dele, eles já tinham que... Não, cara. Caramba, surgiu uma reunião aqui do nada. Eu vou encontrar com o governador, vou encontrar com o ciclano. Não, o blazer tá lá. Dentro do carro, mesmo que ele não utilize. Mas ele já tinha separado um uniformezinho lá. O pretinho básico dele tava sempre lá, ou o azul marinho dele do básico. Tava sempre lá para poder safar nessas horas. Né? Verdade. Ele tava pronto, né? Se colocava pronto. Isso é uma dica para quem... Ficar pronto. Para quem ainda não faz. Você acredita que a imagem... a gente está aqui falando sobre política, né? A imagem daquele determinado candidato, ela pode aproximar ou afastar um eleitor? Vou até citar um exemplo aqui, o Lula, eu tenho percebido que ele tem evitado usar o vermelho. Sim. O eleitor, na verdade, ele decide o voto dele antes. Ele decide muito mais de forma emocional, com aquilo que ele recebe, com as informações que ele vai recebendo ao longo ali da candidatura, da campanha. Então, ele vai perceber fala, ele vai perceber cor, ele vai perceber se esse candidato ele usa muito acessório, relógio, cordões, tudo isso ele vai analisar. E cada pessoa vai se familiarizar com, né, um certo candidato, com a forma mesmo como ele aparece ali. E aí, nessa questão da cor, como o Lula vem do PT, que é o vermelho. Sim. O vermelho, ele vem com uma urgência, com causas mais urgentes. Então, eu acho que talvez ele estava comunicando isso, né? Causas mais urgentes, a questão mesmo ali de um povo que necessita de uma resolução mais rápida. E aí, muda de cor. Com certeza ele foi auxiliado. Com certeza ele tem alguém auxiliando ele. É igual a gente tem hoje políticos que usam camisetas com frases.
E eu não posso citar nome de político? Pode. Por exemplo, Flávio Bolsonaro, ele há pouco tempo botou uma blusa, ele usa muita camiseta, né, quando tá na rua. E ele, em uma das falas que ele ia ter, ele colocou pai de menina. Então, o que ele faz? Ele já tá se aproximando das mulheres, do público feminino. Ele tá dizendo que eu tô em defesa das mulheres. Eu tô também para proteger, porque, afinal, eu sou pai de menina. Afinal, tem 3 meninas na minha casa. Então, ele já tá comunicando algo. Ele tá tentando ali já movimentar a mente de quê? De mulheres. E dentro de um momento que a gente tem o quê? A crescente, cada vez mais, de mulheres sendo abusadas, violentadas. Então, mal ou bem é o marketing. Mal ou bem, ele tá, tipo, já vendendo o peixe dele. Isso é real, isso é real. Eu lembro do fato do Lula, né, na campanha. O Bolsonaro levantava muito a bandeira verde e amarela, verde e amarela. Verde, Brasil, amarela, né? Brasil. Tanto que o Lula, na primeira. Quando ele foi fazer a campanha não da reeleição, né? Da eleição dele com o Bolsonaro, eles mudaram as cores da campanha. O Lula usava muito o vermelho para poder focar o PT, mas ele via que a galera da direita rejeitava essa cor, então o que ele fez? Para se comunicar com o povo brasileiro na totalidade, eles começaram a usar o verde e amarelo. Tanto que ele foi englobado na campanha. O vermelho não saiu, mas ele está bem discreto lá no logotipo deles. Mas predominante é o verde e o amarelo. Tanto que a logo da campanha do Bolsonaro, do Lula, o Marcelinho tá falando sobre a gravata, é difícil, você não vê o Lula hoje usar gravata vermelha, mas antes em todos os eventos ele fazia questão de colocar uma gravata vermelha. Hoje a gravata dele é verde e amarela, quando não é azul com amarelo. Então isso comunica muito. E você falando do Flávio, realmente, né? Até anos atrás, a galera usava muito a camisa. Aí depois o TSE entendeu que poderia ser um pedido explícito de voto antecipado. Aí tirou. Aí agora já afrouxou de novo. Então eles começaram a usar frasezinhas que arremetem. Ah, pô, caramba, isso aqui é o candidato, igual você falou, pai de menina. Aí ele já falou que o Brasil é nosso. Ele já utiliza essas frases para comunicar realmente com a galera. E falando de vestimenta, cara, o Flávio ele tem tentado mostrar pro povo jovem que ele é um jovem. A vestimenta jovial, dele exatamente. É exatamente isso. Além de ser um pai de menina, ele é um cara jovem. Ele tá falando porque o público de direita do Bolsonaro é uma galera não muito nova. Já da esquerda, ela é muito polarizada para a juventude. Sim. Então, o que ele tá fazendo? Cara, eu tô começando a me comunicar com essa galera mais nova para entender. Ó, eu também sou novo, não só na idade. Ele é bem mais novo que o Lula, mas ele também se veste como um jovem, né? E se posiciona bem diferente do pai, né? Porque o Bolsonaro tinha uma forma bem... mais ríspida, né? E desleixo também. Ele muitas vezes comunicava esse certo desleixo, mas talvez pode ser que fosse dele mesmo, ou uma forma de aproximar com pessoas ali menos favorecidas, digamos assim. Mas isso também, além dessa comunicação, né? De ele colocar ali que ele é o pai de família, que ele é o protetor das meninas, mas ele quer comunicar aos jovens. Embora eu seja o protetor, pai de menina, eu sou jovem. Isso aí. É exatamente isso. E tem que ter cuidado, né? Porque você quer passar uma imagem ali, muitas das vezes essa imagem é só na rede social e no seu dia a dia não sustenta, né? Então, ter esse zelo para você. Se você é na rede social desse jeito, no seu dia a dia, principalmente político, também tem que ser desse jeito, né? Eu sigo uma profissional, a Denise Gurgel, e ela tava falando, né? Ó, essa roupa aqui, esse tipo de se vestir do Flávio, funciona para ele, mas pode não funcionar para todos. Exatamente. Ó, essa malha que ele tá utilizando aqui é uma malha mais básica, mas é de uma marca de grife. Isso. Então tem que ter esse cuidado. Mas não é de uma marca de grife que custa 30 mil reais uma camisa. Porque o eleitor vai olhar o seu tênis e vai falar assim, poxa, esse tênis custa 50 mil reais e ele tá querendo se dizer que é o candidato do pobre. Pô, um tênis de 50 mil no pé. Então tem que ter todo esse zelo, né? E a imagem que você vê de não necessariamente pode servir para você, né? Sim. No caso dele também, a marca dele eu também olhei. Então ele hoje tem uma marca de classe média. Para dizer, o meu salário paga.
essa marca. Então dá para construir uma boa imagem gastando pouco. Sim, com certeza. E nem, eu digo até menos do que ele tem gastado com essas marcas, né? Que a gente sabe que também não são tão acessíveis assim. Eu digo que a construção de um armário, ela é basicamente peças, a gente precisa encontrar peças que funcionem, cores que são, a gente chama de cores universais, que vão ser boas para qualquer ambiente, qualquer ocasião. E peças chaves que você vai conseguir usar muitas vezes. E a questão de valor, né, da peça, é óbvio que quando eu tenho uma peça que é mais barata, a consequência vai ser, eu vou usar essa peça numa quantidade menor de vezes, porque ela vai se acabar mais rápido. Porque é uma questão mesmo de tecido. E dentro ali de... quando a gente começa a estudar tecido e vê que a roupa, poxa, é cara, e vai ver ali o componente do tecido, entende por que aquela peça é cara. Às vezes é um tecido natural, um tecido animal, então é uma peça que vai durar mais. E, contrapartida, a gente tem os tecidos que não têm tanta durabilidade, são mais acessíveis. Eu sempre oriento, se você pode pagar um pouco mais numa peça que vai durar mais, paga um pouquinho mais, porque você vai ter essa peça mais tempo. Então, super dá para fazer um armário acessível dentro de qualquer profissão, inclusive da política, com algumas orientações para você poder entender o que funciona para todo mundo. A gente sabe que, financeiramente falando, eles têm condições de comprar. Sim. E eles não estão cometendo nenhum equívoco, não tá fazendo nada fora da lei, mas para se comunicar, eles acabam fazendo isso, né? Às vezes as pessoas saem, mó hipócrita, o cara tá usando uma blusa da marca X, mas poderia usar essa marca aqui que Sim, é mais... também mais tem cara. esse risco, né? Porque também há esse risco. Inclusive, tem um cliente nosso que ele fala isso. Mas, cara, vocês não vão me ver andar de chinelo, não, cara. Não é o meu perfil. E se as pessoas... Aí, cara, o cara bem sucedido financeiramente falando e tal. Aí, mano, não é o que condiz comigo. E, de fato, né? Às vezes é só a dosagem. A gente não tá aqui dizendo que a pessoa tem que trocar de roupa, tem que andar largado. Não, né? É só o fato de se pôr e se vestir conforme o ambiente. Eu não preciso me andar de descalço porque eu tô indo numa comunidade. Andar de havaiana ou de chinelo, qualquer um de chinelo de dedo, porque eu tô indo numa comunidade. Eu preciso só saber, cara, eu tô indo lá, é um povo mais humilde. Eu não preciso chegar com essa roupa que eu tô acostumado a andar no dia a dia. Que é diferente, né, de uma entrevista, que é diferente ali quando tá na televisão, que é diferente de um palanque. A gente precisa entender. E até porque o eleitor consegue interpretar ou identificar quando o político está sendo artificial. Sim. Cara, mas isso aqui não é igual a gente estava falando aqui quase agora, né? Quando ele, não só com as IAs, mas com a forma de se pôr, de se vestir também, né? Pô, caramba, o cara tem... Pô, é bem sucedido pra caramba. A gente tá falando do Flávio, vou voltar ao exemplo dele. O cara é advogado, tem não sei quantos anos aí, 18 ou 24 anos de vida pública, é bem sucedido financeiramente falando. O Lula da mesma forma, pô, o cara que tá há anos na política, eles têm que se vestir. Então, às vezes, a gente vê quando eles estão num evento com um presidente de um chefe de outro estado, ou um chefe de um outro país, os caras usando tal marca, outra... Pô, caramba, meu irmão, olha o cinto do cara. A gente que conhece, né? Pelo menos não compra, mas conhece. Pô, caramba, o cinto. Pô, a bolsa que a menina tá usando, o relógio. Mas você não vê isso eles andando em Brasília. Então, acho que é coerência também, né? Não, com certeza. Você acha que existe diferença em se vestir para gerar autoridade, se vestir para gerar conexão? Você acabou de citar aí o exemplo do Flávio com a camisa pai de menina. Existe. E uma das principais ferramentas é cor. As cores. São as cores. Por exemplo, autoridade. A gente tem as cores mais escuras, mais fechadas, que vão transmitir mais imponência, mais autoridade. E até, dependendo, um certo distanciamento. E aí a gente tem a leveza dos tons mais claros, que ele traz a acessibilidade, que ele traz realmente essa conexão, principalmente com o público. As cores mais claras, ela tem essa abertura. E fora também formas, a questão da estrutura das peças. Tem peças que elas são mais
endurecidas no corpo, que ela deixa, a gente vê a pessoa parece estar mais engomadinha, tem peças que são mais maleáveis no corpo. Então, tudo isso ou aproxima ou vai distanciar. Mas eu digo que o efeito cor, de cara, é o principal, que está ou trazendo a pessoa para perto ou está distanciando. Para você ter ideia, tem cores que causam até, se a gente olhar muito tempo, elas nos causam um certo estresse, uma certa agonia de a gente querer sair do ambiente daquela cor. Porque essa é a transmissão que faz diretamente para o nosso cérebro. Então, o fator cor, ele já de cara, a autoridade. Eu posso dizer uma cor de autoridade e que também não traz tanto distanciamento. O preto distancia, é autoridade, mas traz um distanciamento. Por isso que ele camufla. Você está dizendo ali, no seu ambiente de trabalho, eu não estou aqui para atender ninguém, eu estou aqui prestando um serviço. Ok. Agora, eu quero ter autoridade, mas eu quero tentar um pouco mais de proximidade. O azul marinho, eu digo que é a cor ideal para isso. A gente sempre tá, na realidade, a política, né? É que aqui a gente não está sendo machista de modo algum, mas quando a gente pensa em política, a gente sempre fala de homem, né? Mas Sim. trazendo pro lado feminino, e aí você pode também citar, por favor, masculino, você pode nos dar aqui um exemplo de vestimenta que tragam presença, né? Sim. Para esse âmbito no político, tanto para o homem quanto para a mulher. Para ambos, o que a gente pensava é ter o blazer, né? O blazer, ele traz essa autoridade. E aí, a gente pode... Ele já traz uma imponência e uma autoridade. Eu posso dar uma quebrada para não ficar tão rígida com a cor. E aí, eu puxaria para um blazer, né? Cinza, azul marinho, off-white. Para mulher, eu gosto muito do off-white. O que eu sempre falo é que é muito perigoso. A gente não deve imprimir dentro da política o nosso estilo pessoal. Por exemplo, tem mulheres que são muito sensuais e sexys, né? Que é um estilo, é um dos estilos, dentro dos 7 estilos que a gente trabalha dentro da consultoria, esse estilo sensual sexy é um muito predominante nas mulheres. A maioria das mulheres tem esse estilo. Então, dependendo de como você constrói isso na sua imagem, você pode tornar uma imagem mais vulgar. Então, dentro da política, não é o momento de você imprimir esse estilo. Não é o momento de você exagerar nessa forma sensual de você se vestir. Não é o momento de a gente exagerar com nossa criatividade. Às vezes eu sou uma mulher muito criativa. Eu amo coisas muito coloridas. Eu gosto muito de misturar várias estampas. Mas não é o momento. Porque quem está vendo não está entendendo essa comunicação. Está bagunçado. Para quem está chegando, vai chegar de uma forma bagunçada. Então, esse é o momento de a gente estudar e a gente se concentrar mais no que eu quero, o que eu quero comunicar. E, mal ou bem, cada político vai atingir um público. Em massa eu vou atingir, digamos, as mães. Em massa eu vou atingir mais. Vai ter. Então, foca naquele público que você também quer mais atingir. Então, o blazer eu acho que é indispensável em qualquer guarda-roupa que precisa passar autoridade. Tem uma máxima que diz que aquilo que foca expande, né? Eu tenho esse perfil que eu acompanho, mas... como a gente está falando desse tema aqui, parece que a mente começou a vasculhar fluir, né? e a fluir, né? E me veio aqui a recordação de uma política que parece que ela se veste para estar naquele ambiente, mas não é ela, não comunica a pessoa que ela é, não traz a essência. Sim. Parece que ela tenta se vestir daquela forma ali, para ser uma pessoa que ela não é. Como é que pode fazer para quebrar isso, né? Por exemplo, uma mulher... Não vou se vestir, você falou de sensualidade e tal, não vou colocar decote, mas como é que uma mulher que é mais sensual, digamos assim. Não é nem questão de ser sensual, né? Mas como o Eduardo falou, que a política é um ambiente muito masculino, né? Uhum. Então sempre tem aquela imposição, é o blazer, é o social, é a gola polo. Aí, por exemplo, essa pessoa, camisa gola polo e calça jeans. Eu acho que não é uma coisa que combina com ela. Eu acho que pode ter, de repente, ali uma calça um pouco mais solta, poderia funcionar melhor. Como é que você poderia, assim, colocar para essa pessoa assim, faz uma análise e não precisa, só porque aquele ambiente te impõe, você está 100% adequado daquele jeito. Aí a gente precisa dosar. Essa mulher, ela vai precisar dosar. Até mesmo se fosse, né, desse exemplo que eu dei, sensual, digamos assim.
eu tiro toda essa essência dela. A mulher, ela é mais sensual. Eu vou tirar? Não vou tirar. Mas o dosar é o seguinte, no caso de uma mulher mais, assim, que gosta de umas peças mais sensuais, eu vou usar modelagens que deixam o corpo dela acinturado, que deixam o corpo dela ainda, assim, um pouco marcado, as curvas um pouco marcadas, sem exagero. Então, é dosar. A mulher, por exemplo, o homem botou uma calça jeans, uma polo, beleza, ele consegue ali estar na rua. A mulher, ela pode botar uma calça jeans mais fluida, né, mais solta, com um colete mais leve, e sempre tentando acinturar o corpo dela para ficar mais feminina. Acinturar, que eu digo, é marcar mesmo silhueta, marcar a cintura, barriga. E às vezes é um cinto faz isso, um lenço faz isso. Então a gente precisa incluir acessórios, incluir ferramentas, né, que vai nos ajudar a passar essa informação mais feminina, né, mais elegante. Porque a mulher acaba sendo mais elegante, mais feminina mesmo. É verdade. Não tem como, Pode-se dizer que é o sexo sem ser vulgar. Isso aí. Eu falei da mulher, mas agora eu me recordo também de um amigo, né? E a minha pergunta é, até que ponto o meu estilo, ele pode impactar na forma como eu me visto, né? Esse amigo, ele gosta muito de cores vibrantes, de cores que chamam a atenção. Então, se ele está em determinado ambiente, você olha assim num grupo de pessoas, você já identifica na hora, porque ou é um boné, cor vibrante, ou é um tênis, um laranja, um verde, que tu olha assim, meu Deus do céu, se ele plantar bananeira, todo mundo acha. E ele tem esse estilo, né? E às vezes não combina com aquele ambiente. Mas parece que ele não abre mão de ter algum tipo de peça, seja um relógio, um boné, que comunica o estilo dele. Sim, é uma assinatura de estilo que a gente fala. Tem pessoas que têm essa necessidade, né? Tem a sua assinatura de estilo, e no caso dele, é um tipo de pessoa que é lembrada, mesmo não estando aqui, pela forma como ele se veste. Ele tem uma assinatura que você vai olhar a peça e você vai automaticamente lembrar dele. Isso é ótimo, principalmente para quem quer fazer seu marketing. É maravilhoso. Na política, você pode ter certeza que existe isso. Sim. Alô, Lei Maria da Moda, vamos voltar aí, por favor. Só que a gente tem que ter cuidado justamente o ambiente. A minha cor é vibrante, ela vai ser ótima quando eu tiver ao ar livre ali, num momento mais descontraído, mas talvez essa cor vibrante, quando ele estiver num ambiente mais fechado, numa reunião mais séria, vai trazer uma certa incomodação naquele ambiente, uma certa irritabilidade, porque a cor vibrante, ela causa isso. Então, precisa ter cuidado. Não é só sobre, né, o meu gosto, mas tem momentos que eu vou precisar abrir mão um pouquinho para tornar aquele momento até mais confortável. Então, eu falo que tem que sim dosar. Em todo momento a gente tem que dar uma dosada. Na consultoria de imagem, a gente focou muito aqui na roupa, né? Mas quando você faz um trabalho ali de consultoria de imagem, o foco é só na roupa ou também tem um trabalho? Você falou um pouquinho sobre a questão da forma de falar, a postura da pessoa, como a pessoa se comporta. Tem esse conjunto ou o foco é mais na Tem esse conjunto. Eu trabalho com uma das ferramentas que eu tenho, é justamente o bate-papo com o cliente, a conversa. E dentro dessa conversa eu entendo desde a infância. Eu vou pincelando poder aquisitivo desde a infância. O que você acessou na sua infância? Quais lugares que você frequentava? O que você consumia mesmo de filmes, alimentação, tudo isso, porque faz parte da nossa vida, da nossa personalidade, da nossa construção ali desde a nossa infância. Então, dentro da consultoria, eu vou pincelar tudo isso. Muita gente quer, apagar o passado, né? Muitas vezes não foi tão bom, mas a gente não vai apagar, a gente vai trazer, vai construir uma imagem vinculada à sua personalidade, a quem de fato você é. A gente vai construir uma imagem que tenha coerência com personalidade, com estilo de vida. E aí a gente entra em perguntas assertivas. Eu faço alguns jogos com clientes mesmo cognitivos,
Eu estudo, tem alguns clientes que eu preciso estudar arquétipo. Então, depende do que o cliente chega para mim, qual é a demanda, o que ele deseja. Tem gente que deseja assim, olha, eu cheguei aqui porque eu não estou sabendo comprar. Eu quero entender o meu estilo, o meu corpo e você me ensine a comprar. E aquilo ali já sanou. Mas tem pessoas não, que elas têm uma dificuldade que vai além. E até tem clientes que a gente precisa trabalhar. Olha, nesse momento eu acho que você não está pronto para uma consultoria de imagem. Você precisa primeiro passar por uma terapia, um cuidado interior. Porque o que você tem precisa ser trabalhado primeiro no interior. E depois a gente traz para a imagem, vai externar. Quando a gente está bem, externa. Verdade. Externa. A pessoa, olha, uma das grandes clientes que eu pego são pessoas bariátricas. Porque elas estão bem com elas mesmas. Elas chegaram ali, ela entendeu que por algum motivo estar naquele corpo não dava mais, por questões de saúde, por N motivos, né? Cada um tem o seu motivo. Então, quando ela chega numa consultoria, essa pessoa ela já está assim, deslumbrante, ela já está muito animada. E ela segue a passo. Agora, quer ver um cliente que não está pronto? Ele chega, ele tem problemas que não são com consultoria de imagem, problemas pessoais. Ele faz a consultoria de imagem, ele vai terminar todo o processo, vai passar um tempo, ele vai falar, não adiantou de nada. Isso aí era bobeira. Porque, na verdade, ele não estava pronto para a mudança. Ele não estava pronto, né, para realmente aplicar aquilo ali que ele aprendeu. Verdade. Bingo? Você pudesse dar uma dica simples assim, que a pessoa pudesse aplicar a partir de hoje, assistir aquele podcast lá. A Gisele me deu uma dica simples que eu vou passar a aplicar e eu vou conseguir melhorar a minha imagem. O menos é mais. Isso. Então, às vezes, a gente quer enfeitar muita coisa, né? Olhar ali aquela pessoa da internet, eu quero replicar igualzinho. Não faça isso. Cada pessoa tem um corpo. Cada pessoa tem uma altura, tem mesmo um rosto. Então, nem sempre o corte dela vai ficar bom em você, nem sempre aquela peça vai ficar legal. Tem algumas ferramentas, né, para quem não tem condição. E hoje eu até falo, né, a consultoria de imagem hoje já foi algo muito distante, muito inacessível. Tanto que a gente, há pouco tempo que ouve falar, 12, 15 anos, isso de forma mais maçante. Antes era algo mais distante. Se você puder, invista numa consultoria de imagem. É importante para qualquer profissional e até pessoalmente. Por exemplo, tem mães que têm bebê e depois não se reconhecem mais. Verdade. Precisa passar por uma consultoria de imagem. Mas básico, busca perfis de consultora de imagens, Pinterest também ajuda muito, você joga lá, peças funcionais, peças que eu consigo usar de muitas formas, sempre vai ter ali, aí aqui eu já antecipo, né, uma camiseta de base branca, off-white, é bom a gente ter no armário, um blazer no nosso armário, a gente vai poder usar muitas vezes, e aí cores que a gente chama de cores universais, que funciona para qualquer beleza. E aí tem azul marinho, tem cinza, tem alguns tons de marrons. Então, é buscar mesmo conhecimento. Não adianta. Para você se vestir melhor, você vai ter que buscar um pouquinho de conhecimento. E ali a rede social é uma ferramenta muito boa, até mesmo o ChatGPT. Eu não digo para você pedir para ele fazer a sua consultoria de imagem, mas você pedir peças específicas que eu posso colocar dentro do meu guarda-roupa e ser uma peça que vai funcionar para muitos momentos. Então, isso você vai ter uma direção. Agora, a consultoria de imagem mesmo, eu acho muito importante você que pode, né, investir. Se programa, investe, vocês vão ver que e eu sempre falo, é pra vida toda. Então vale a pena. Já tô aqui vendendo meu peixe. É pra vida toda. E por vender o seu peixe, se você quiser deixar aí para nossos... Se quiser, não, por favor, deixar o seu contato, né? O seu arroba no seu Instagram, pra galera poder também te seguir. Então, o meu arroba é o Gi Lisboa, é tudo junto, tá? Gi Lisboa, Gi. Lá a gente tem um link que dá acesso direto ao WhatsApp e você vai falar diretamente comigo. Eu fico ali disponível, eu tento estar o máximo de tempo disponível e a gente conversa. Tem pessoas que chegam pedindo um serviço, mas eu bato um papo com essa pessoa e a gente entende que a necessidade hoje não é essa. Então você está indo às vezes porque sua amiga fez esse serviço comigo, mas a sua demanda hoje é outra, a sua necessidade é outra.
E aí eu tenho certeza que vocês vão ter pacotes bem acessíveis, serviços que vocês vão achar assim, muito bons e vão realmente construir a imagem que vocês desejam. É muito mais do que vender, é mais interessante conhecer para que você possa ter não só um cliente, como também um amigo. Sim. É o que a gente costuma dizer aqui, né? O que a gente costuma fazer aqui, a gente fala de sementes. A gente Isso. passa a semear, a terra sendo fértil, ela vai crescer e a gente colhe os frutos Exatamente. dessa semente. E às vezes pode acontecer isso, né? O que você acabou de falar. A pessoa vai lá porque uma amiga dela fez, ou um amigo fez. Aí, pô, caramba, eu quero também uma consultoria de imagem para me poder seguir aqui com o meu estilo de vida. Aí, não, calma. O momento não é esse. não é o Não é o momento. mesmo serviço, não é o momento, talvez, né? E isso é legal, ter profissional como você, assim, para poder orientar Sim. a pessoa a não investir no momento errado. Investir no momento correto, no momento Muitas certo. pessoas realmente procuram, não fecham, entende que não está pronta e eu pego essa pessoa 1, 2 anos depois, retornando, fechando e pronta para viver de fato essa experiência. Show de bola. Não, com certeza. Gisele, a gente ficou muito feliz com o nosso bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Que é um tema que é bastante abrangente, Sim. né? Não dá para sanar tudo. E você que está nos assistindo, espero que, mesmo que você não tenha hoje condições de investir, mas que esse programa seja uma inspiração para você, que você, a partir de hoje, você pare para pensar mais um pouquinho da forma como você se veste. Você tenha a capacidade de analisar aquele ambiente. Ó, eu vou para esse ambiente aqui, essa roupa vai combinar? Que você se faça essa provocação, né? Que às vezes eu consumi esse conteúdo aqui, mas eu guardei na caixinha. Não guarda na caixinha, não. Utiliza. Nossos programas são programas que vai trazer luz, que vai trazer conhecimento e inspiração, né? Então que hoje a nossa conversa ela possa inspirar as pessoas. Exatamente. Acompanhe a Gisele, que você com certeza não vai se arrepender. Vai aprender a se vestir, vai aprender a se portar, como falar. E fique ligado aqui no nosso canal. É isso E aí. com certeza você não vai se arrepender dos próximos programas. Vão ser temas muito legais e importantes. Eu quero agradecer também você pela participação aqui, Gisele. Pra gente, graças a Deus, a gente não tem tanto problema com o estilo de imagem. A gente tem tentado se pôr da melhor forma possível. Graças a Deus temos amigos como você para nos auxiliar, nos orientar também. Ó, pelo amor de Deus, cara, não bote isso aí não, hein? E aqui a gente faz o mesmo com o time que trabalha conosco aqui. Mas um prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente tenha a oportunidade de trazer ela aqui mais vezes, porque, como o Celo mesmo falou, é um assunto que a gente pode abrir para várias áreas, né? Sim. E para você que está nos assistindo, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de nos acompanhar. É importante que você se inscreva, compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Além disso, seguir o nosso arroba lá, Com certeza. que é o Entre Linhas, Ponto TV. o entrelinhas.tv e também o arroba da Diverso, que é o arroba Diverso Comunica. É isso, gente. Até o próximo. Um beijo no coração. Deus abençoe e tamo junto.